Muito bom dia para você que vai chegando, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live, deixa eu colocar aqui, como ser mais humilde, Eu até falei ontem nos meus stories que o tema dessa live podia ser por que ser mais humilde. De que maneira ser mais humilde? O que eu ganho? Quais os benefícios em ser mais humilde? O que isso vai trazer de resultado na minha vida? Porque realmente a gente vai abordar tudo isso aqui nesse nosso encontro pontual, nesse encontro rápido, para começar bem a semana, né, gente? Tem esse propósito, né? Esse nosso bate-papo aqui, um bate-papo onde te incentiva a começar bem a semana aí. E vamos começar falando sobre esse assunto, vamos falar sobre humildade. Então já aproveita, chama uma amiga para vir participar aqui junto com você, para que também possa se beneficiar com esse conteúdo. Vai ser muito bom ter vocês aqui. Quem tá chegando aí, se quiser se apresentar da onde que você tá falando, tem muita gente nova chegando no perfil, gente. E tem pessoas que eu não conheço, então tem gente que eu não sei da onde que você tá falando. Então coloca aonde que é a tua cidade, o teu estado, se você é do Brasil, para que a gente possa conhecer um pouquinho essa galera, para que a gente possa saber da onde que você tá falando. Tô aqui de Santa Catarina, né? E em Curitibanos, que é a cidade que eu moro. E hoje a gente vai abordar então esse tema. Vamos lá, vocês vão falando aqui da onde vocês são, a gente vai interagindo e eu vou transbordando aqui o conteúdo de vocês para que isso não fique também muito longo, que eu sei que a vida de todo mundo aí é ocupada e todo mundo tem bastante coisa para fazer, né, gente? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar, Edivânia da Bahia, que legal, obrigada, viu, pela presença. Sejam bem-vindos, tá? Edivânia, Fernando, Thiago, Itamar, pessoal que tá chegando aqui, sejam bem-vindos. Então, olha só, a gente começa com a definição de humildade. Quando a gente começa a falar sobre humildade, é importante que a gente tenha bem convicto dentro de nós, gente, o que não é humildade. Porque muitas vezes existe esse equívoco. Eu, por anos da minha vida, tive essa percepção equivocada. Muitas vezes de achar que humildade era uma coisa e por isso eu me condicionava a viver uma vida de uma forma, achando que isso era humildade. E eu vou trazer duas características aqui que não são humildade, mas que muitas vezes são confundidas com humildade. É o que a gente chama da falsa humildade, né? Então, não vou trazer duas, vou trazer três, tá? Primeira, que não é humildade, a autodepreciação. O que envolve a autodepreciação? É quando o indivíduo se acha o cocô do cavalo do bandido, pode falar isso aqui ao vivo? Sabe, quando o indivíduo acha que ele não é ninguém, que ele é uma pessoa inútil, que ele vive se sentindo culpado, que ele vive se sentindo menor, que ele vive se sentindo inferior e que ele vive nessa redoma de inferioridade, achando que ele não tem valor. Então, quando a pessoa se autodeprecia a esse nível, às vezes isso é confundido. Não, eu sou assim porque eu sou humilde, porque eu sei que não sou ninguém, porque eu sei que nós não somos nada nesse mundo, às vezes com esse discurso muito bem construído. Mas isso não é humildade. Tá? Muito pelo contrário. Essa atitude, às vezes, é uma atitude que só vai levar esse indivíduo para baixo e que muitas vezes é uma atitude que colabora para que ele tenha uma saúde mental fragilizada. É porque a pessoa que se trata dessa forma é uma pessoa que é inevitável. Uma hora ou outra ela vai acabar adoecendo em sentido emocional. Porque o que constrói a nossa saúde mental está muito relacionado com aquilo que a gente afirma sobre a gente mesmo. Então, se eu vivo me autoflagelando, digamos assim, na construção de quem eu sou, nessa abordagem, nessa afirmação dizendo que isso é humildade, opa, eu já tô dando um tiro no pé, tá? Então, primeiro ponto, gente, humildade não é autodepreciação. O que mais que não é humildade, Evelyn? Subserviência. O que isso envolve? Aquela pessoa que não tem tempo para si, que não tem tempo para cuidar de si, que não pode atender às suas necessidades, que não pode cuidar da sua vida, porque ela tem que cuidar da vida dos outros.
Porque ela tem que atender o fulano, porque ela tem que atender o beltrano, porque ela tem que atender o ciclano, porque a vida é muito corrida, porque eu tenho que cuidar dos filhos, porque eu tenho que cuidar do marido, porque eu tenho que cuidar dos pais, porque eu tenho que cuidar dos avós, porque eu tenho que cuidar daquele tio, porque eu tenho que cuidar de quem que eu tenho que cuidar. E eu tenho que estar só cuidando dos outros. Ou seja, ela adota uma posição de uma pessoa que serve e até aí tudo bem, porque nós estamos aqui para servir os outros, nós estamos aqui com esse propósito de vida. Mas nessa jornada de servir o outro, ela simplesmente se esquece de si, ou seja, ela se abandona. Você já viveu isso? Tem alguém aqui que já viveu isso ou que já conhece alguém que vive isso, gente? De estar sempre fazendo pelos outros, de estar sempre servindo. E muitas vezes a sua vida está simplesmente negligenciada, deixada de lado. É uma pessoa que vive para os outros. Ou às vezes que vive para o trabalho, ou às vezes que vive para a família, ou às vezes que vive para os filhos. Ontem a gente teve um encontro de mães à tarde. A gente abordou um pouquinho dessa realidade. Do quanto que às vezes a maternidade, a paternidade traz também esse viés de que a gente passe a se dedicar exclusivamente para os filhos e inverta as prioridades na nossa vida. Então, você se identifica com isso? Você já sentiu isso? Ou você conhece alguém que já se identificou com isso? Ô galera, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão chegando, que bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? As minhas mentoradas sempre presentes, que bom, fico bem feliz. Tá? Então, gente, assim, ó, a subserviência, ou seja, esse estado onde a gente tá apenas servindo, sem saber receber, também não é humildade, tá? Muito pelo contrário, isso é uma coisa que muitas vezes vai levar a longo prazo esse indivíduo, mais uma vez, ao adoecimento mental e emocional, tá? 3 eu disse que eu ia trazer para vocês, né? Outra coisa facilmente confundida com humildade, mas que não é humildade. Pobreza. Pelo amor de Deus. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Porque humildade não é sobre dinheiro, gente. Não é sobre dinheiro, meu Deus, eu vejo pessoas com uma construção mental completamente equivocada em relação a isso. Pessoas que não se permitem trabalhar mais, pessoas que não se permitem conquistar novas coisas, pessoas que não se permitem dar um passo além, pessoas que não se permitem ir para um outro nível de vida. Não se permitem. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele não vai estar sendo humilde. Porque humildade tem que ser pobrezinho. Tem muita gente que não tem dinheiro. E o que mais tem é arrogância e orgulho. Dinheiro. Falta de dinheiro, pobreza não tem nada a ver com humildade, pelo amor de Deus. Eu já tive mentoradas, gente, com essa crença equivocada, que inclusive era uma pessoa, né, que morava numa casa de aluguel, tá? E que ela poderia pagar, né, um financiamento de uma casa, construir uma casa e financiar uma parte, já pagava o aluguel, então ela poderia ter a casa própria, mas ela não fazia o movimento da casa própria, ela continuava sentenciada ao aluguel. Por quê? Porque se eu der um passo em relação à casa própria, eu não vou estar sendo uma pessoa humilde. Eu não vou ter contentamento na minha vida. Eu vou ser uma pessoa materialista. Gente, é sério. É sério. Então, às vezes, o que você tá aí com o freio de mão puxado na sua vida, achando que você não pode dar o próximo passo, achando que você não pode empreender, achando que você não pode iniciar um negócio, achando que você não pode querer algo a mais para sua vida, mais conforto ou algo a mais. A gente não tá falando do extremo, gente, mas a gente tá falando de melhorar, sim, um pouco em alguns aspectos. E algumas pessoas se condicionam muitas vezes a viver uma vida de mediocridade ou de miserabilidade. Porque se elas tomarem uma decisão diferente, elas não vão estar sendo humildes. Isso não tem nada a ver com humildade. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Por trás desse comportamento, gente, muitas vezes tá uma atitude que é o oposto da humildade.
A arrogância. E olha como é importante a gente conversar sobre isso, gente, por quê? Porque o nosso livro mestre, que é a Bíblia, que vocês sabem que eu sempre trago alguns insights sobre isso, ele diz assim que a humildade é o temor de Jeová, é o temor de Deus, e a humildade e o temor de Deus, a humildade e o temor de Deus, eles resultam em riqueza, glória e vida. Riqueza, glória e vida. Mas muito pelo contrário, o orgulhoso, ou seja, a arrogância, o orgulho vem antes da queda, a arrogância vem antes do tropeço. Então, se a gente quer realmente estar com a nossa vida em harmonia com aquilo que Deus quer pra nós, e eu sei que quem me segue aqui é gente que gosta de Deus, tá? É gente que gosta de Deus. E eu sempre vou comentar alguma coisa sobre isso. Vocês sabem que o nosso viés aqui é inteligência emocional, mas eu sempre trago alguns insights sobre isso. Se você quer estar com a tua vida em harmonia com a vontade de Deus, primeiro, você precisa desenvolver mais humildade. É por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Segundo, você precisa afastar da tua vida o orgulho e a arrogância. E isso muitas vezes, gente, envolve estratégias mentais e emocionais que a gente não se dá conta. Porque às vezes o que leva a gente para um comportamento de arrogância, gente, ninguém é arrogante porque quer ser arrogante. Às vezes a gente vai para um comportamento de arrogância justamente por a gente não ter consciência de que a gente está tendo esse comportamento. E quando a gente vive na inconsciência, isso só traz prejuízo. E é por isso que a gente precisa tanto desenvolver humildade. E a humildade, inclusive, gente, vai ajudar a gente a entender que tem muita coisa que a gente não sabe. Você tá com papel e caneta na mão aí? Se você não tá, corre buscar, porque isso é importante anotar, tá? A gente começa aqui a entregar estratégias, tá? E o primeiro passo, gente, é entender que eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Existem outras pessoas que sabem mais do que eu. Sempre vai ter pessoas que sabem mais do que eu. E sabe como que se comporta o arrogante? Ele é dono da verdade. Ele sabe de tudo. Ele não ousa perguntar. Porque vai que ele pergunta e o outro acha assim, nossa, não sabe? Ele tem medo das perguntas. Ele tem medo de parecer que não sabe. Ele tem medo do ridículo. Nossa, vai que eu pergunto isso e a pessoa diz assim, meu Deus, mas não sabe isso? Meu Deus, mas nunca viu falar sobre isso? E ele tem medo dessa exposição. Ele tem medo que o outro ache ele ridículo, ou que ache ele inapropriado, ou que ache que ele não sabe, quando na verdade realmente ele não sabe. Só que quão difícil às vezes é pra nós, pra mim, pra você, pra todos nós, porque eu me coloco nesse lugar também aqui, gente, eu tô em construção como vocês. Mas muitas vezes o quanto que é difícil dizer assim, ó, viu? Eu não sei. Eu não sei. Eu preciso aprender. Eu preciso estudar. Eu preciso buscar por esse conhecimento. Viu? Esse assunto que você tá trazendo pra mim, eu nunca vi com esse olhar. Eu nunca ouvi a respeito disso. E eu preciso parar, sentar e ouvir e aprender. Porque eu sei que eu posso aprender com os outros. E eu preciso aprender com os outros. E às vezes eu posso aprender com você. A gente sempre pode aprender uns com os outros. Mesmo às vezes a pessoa que sabe menos intelectualmente. Ou as pessoas que sabem menos, gente, tecnicamente. Isso para ambientes profissionais. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento técnico muito bacana. Mas um conhecimento emocional zero. Não sabe lidar com os outros. Não sabe conversar, não sabe dialogar. Você conhece gente assim? Gente, isso é orgulho. Isso é orgulho. Então a gente precisa saber que a gente sabe muito pouco.
E eu percebo que quanto mais, eu sou uma pessoa muito estudiosa, gente. Eu vivo estudando, vivo estudando. Por quê? Porque eu quero sempre entregar o melhor aqui pra vocês, trazer o melhor. E essa área que eu escolhi pra minha vida, que é o desenvolvimento humano, é uma área que tá sempre em constante evolução de aprendizado. Então, se a gente não acompanha isso, não continua sempre buscando, estudando, a gente fica pra trás. A neurociência é uma ciência relativamente nova, mas que está a passos largos aí, descobrindo cada vez mais coisas acerca da nossa vida, do funcionamento da nossa mente, do funcionamento do nosso cérebro. Então, assim, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco por conhecimento, quanto mais cursos eu faço, quanto mais mentorias eu busco, mais eu percebo o quanto a gente sabe muito pouco e o quanto a gente precisa aprender. Só que daí tem o alecrim dourado que vive de papo pro ar na vida, que não lê, não estuda, não busca por conhecimento, não tem coragem de perguntar, não vem para assistir uma live, não quer se desenvolver e acha que sabe tudo. Ou quer que a sua vida tenha bons resultados. E daí sabe o que é? É que tá difícil. É que tá tudo difícil. Mas a pessoa não busca. A pessoa não dá um passo. Então, muitas vezes, ela constrói a sua realidade com base nas justificativas que ela mesma dá e não percebe que por trás disso tem um comportamento que é um comportamento de arrogância. E aí, gente, tá caindo ficha aí pra você? Tá fazendo sentido? Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Quem quiser colocar da onde que vocês são, pode colocar aqui, tá, gente? Pra mim saber aí da onde que vocês estão falando, tá? Então, o primeiro passo que eu digo pra gente ser mais humilde, gente, é perguntar. É se permitir entender que eu não sei tudo, eu não sou a dona da verdade. Eu preciso aprender a aprender com as outras pessoas. E isso justamente coloca a gente num lugar... muito relacionado com aquilo que Jesus ensinou para nós, né? Que a gente precisa desenvolver um coração de criança. Jesus Cristo disse para nós que se a gente tivesse o coração semelhante ao coração de uma criança, a gente ia herdar o reino dos céus, né? Eles têm essa expressão na Bíblia. Por quê? Você já viu quanto que criança pergunta? Vocês já prestaram atenção? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por que o céu é azul? Mas por que a grama é verde? Mas por que faz assim? Por que criança pergunta? Porque eles entendem que eles não sabem e que eles precisam aprender. Olha o quanto que muitas vezes lá no coraçãozinho da criança tem essa humildade em querer aprender. Então, gente, esse é um ponto assim, fundamental para que a gente possa desenvolver mais humildade. É a gente se colocar à disposição para aprender, sentar e ouvir. Sentar e ouvir, às vezes, o que o outro tem para dizer. Porque, às vezes, através da fala dele, isso vai te conectar com muitas coisas e você vai ver que tem coisas que talvez você não saiba. E, às vezes, é exatamente nessas coisas que a gente não sabe que a gente tem uma oportunidade de crescer, de evoluir, de mudar os resultados. Só que aí, se eu não dou um passo, se eu não faço nada em prol disso, e eu fico lá só me queixando dos meus problemas... Ai, porque eu tenho isso. Ai, porque a minha vida é difícil. Ai, porque pra mim isso não dá. Ai, porque pra mim isso. Você fica nesse ciclo de reclamar e de se vitimizar pra vida e não faz nada pra mudar isso. Me desculpe, mas os resultados não vão mudar. E vocês sabem que eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Mas eu tô aqui com muito amor pela vida de vocês, mas pra dizer aquilo que talvez você precise ouvir. E que talvez ninguém consiga te dizer, ou que ninguém tenha parado para te dizer. E até talvez as pessoas tenham tentado te avisar, mas você não consegue ouvir. E isso é uma das coisas, gente, que mostra também falta de humildade. Sempre que a gente não consegue parar para ouvir o que o outro tem para dizer, a gente está se colocando num lugar de superioridade. E quando a gente se coloca nesse lugar de superioridade, a gente não está demonstrando humildade. É bem importante que a gente entenda que, às vezes, parar para ouvir, processar o que o outro tem para nos dizer é uma atitude de humildade. Será que você tem ouvido as pessoas que você ama? Será que você ouve feedback? Será que você consegue lidar com aquilo que chega para você?
Ou quando a pessoa quer te dizer alguma coisa, às vezes uma coisa para te alertar, às vezes uma coisa para, né, para te chamar a atenção, sim, ó, você tá reagindo dessa forma, você tá reagindo assim, ó, isso não tá legal. Você vê isso como uma crítica e você pega a tua armadura e sai batalhando com a pessoa, espraguejando a pessoa. Será que é assim que você tem reagido? Mas aí se professa alguém humilde. Será? Será que você vem sendo realmente ou você está colocando uma armadura, uma máscara aí na sua vida onde você não sabe ouvir? Gente, as pessoas da nossa família, as pessoas com quem a gente convive mais tempo, né, são os filhos e o nosso cônjuge, sempre tem feedbacks importantes para dar para nós. Você, eu, nós conseguimos ouvir essas pessoas com atenção? São pessoas que estão com a gente o tempo todo. E às vezes, é claro, esse feedback vem de formas diferentes. Às vezes não vem da maneira como a gente gostaria. Mas quando a gente é uma pessoa humilde, a gente se permite ouvir aquilo. E às vezes é tudo que a gente precisa. O ambiente profissional também, gente, é uma excelente oportunidade da gente aprender a receber feedback. Mas se a gente tá armado, se a gente sempre tá com 5 pedras na mão para devolver, a gente não consegue aprender. Às vezes são nas críticas, né? A gente não usa esse termo dentro do desenvolvimento humano, porque a gente sempre usa feedback. Porque a gente entende que olhar para as coisas que chegam para nós de informação com esse olhar já muda o contexto. Mas se você tá recebendo aí as coisas, tudo como só me criticam, e você não vê nisso oportunidade de melhoria e crescimento, você não consegue aprender com os teus erros. E sabe quem que não consegue aprender com os erros? Quem não erra. Será que você não erra? Será que é essa a postura que a gente vem adotando na vida? Será que essa é uma postura de humildade? A Evelyn, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Gente, é sobre isso. Se a gente não consegue ouvir um feedback, não consegue processar isso, não consegue entender, tem mudanças importantes para eu fazer, tem coisas que eu preciso mudar, tem comportamentos que não são adequados, eu preciso mudar o meu comportamento. A gente se torna a dona da razão. E a dona da razão sabe tudo, a dona da razão não vai pedir perdão. Olha aí outra chave importante pra gente entender se a gente é humilde ou não. Você pede perdão? Me desculpe, eu não devia ter agido assim. Me desculpe, eu estou errada nesse comportamento, eu estou errada nesse ponto de vista. Me desculpe, eu não precisava ter falado com você dessa forma. Me desculpe. Você consegue? Você consegue pedir desculpa, pedir perdão para as pessoas com quem você convive? Se você consegue, ótimo, isso é genuíno, é de coração? A gente precisa entender isso também. Se você não consegue, será que você tem se comportado como alguém que não erra? Se você está se comportando assim, eu sinto muito, mas você está equivocada, porque você erra sim, todo dia, o tempo todo. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Então essa percepção de que a gente também erra é algo que ajuda a gente a desenvolver sim um coração mais humilde, onde a gente precisa entender que a gente precisa pedir perdão quando a gente está equivocado, quando a gente trouxe um comportamento inadequado para a nossa vivência. Tá? Então vai anotando aí, gente, vai anotando. Não posso não posso me considerar superior, preciso entender que eu preciso aprender, eu preciso entender que eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpas, eu preciso desenvolver um coração de criança, onde eu realmente preciso entender que eu não sei tudo. Né? Deixa eu ver o que a Thaís falou. Thaís é minha mentorada, maravilhosa. Antes o orgulho não me deixava ouvir os feedbacks do meu esposo. Minha dominância gritava e eu sempre achava que era dona da razão. Precisei mudar e não foi fácil. Mas hoje consigo escutar com amor e paciência e os nossos planos têm tido bastante sucesso. Ai, que maravilhosa! Thaís é minha mentorada, é sobre isso, né, Thaís? É sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui.
Lindo seu comentário, Thaís. Obrigada por compartilhar aqui com o pessoal, né? Sobre isso, gente. Às vezes são as nossas relações mais próximas que permitem com que a gente perceba se a gente tá ou não manifestando a humildade ou o orgulho, a arrogância nas nossas relações. Né? Uma pessoa, às vezes, que se comporta como a dona da razão, como a que sabe tudo, ela não tá desenvolvendo a humildade. Ela, uma pessoa que não está disposta a ouvir o que o outro tem para dizer, qual que é o feedback que o outro tem para me dar. Uma pessoa que não se coloca nesse lugar de aprendiz para a vida é uma pessoa que não se permite evoluir. É uma pessoa que não se permite crescer. E quando ela não se permite crescer, ela tá tendo um comportamento o quê? Humilde? Não, né, gente? É um comportamento de arrogância. Vocês estão percebendo como às vezes a arrogância é uma coisa que está meio mascarado na nossa vida? Muitas vezes a falta de humildade é tipo uma sujeira que está ali embaixo do tapete, a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência às vezes que através de atitudes muito simples, a gente talvez esteja demonstrando a falta de humildade. E isso acontece no dia a dia, gente. Isso acontece na vivência, isso acontece aí na prática. Tá fazendo sentido aí, galera? Comentem pra mim. Tá fazendo sentido pra vocês? Tem fichas caindo aí pra você? Quero que vocês me deem o feedback aqui, gente, também. Quero saber. Você tá gostando? É isso mesmo? Vamos lá. Outra coisa, gente, que é importante que a gente desenvolva para que a gente seja uma pessoa mais humilde. A consciência do fracasso. Consciência do fracasso. Em que área da minha vida as coisas não estão como eu gostaria que tivesse? Será que o meu casamento não tá legal? Será que eu percebo que eu tenho me tornado uma esposa chata, reclamona, briguenta, infeliz, descontente, crítica, acusadora? Nada tá bom, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim nessa casa, é tudo comigo. Você não presta atenção no que eu falo, você não entende o que eu falo. Ou será que a gente se tornou um pai e uma mãe, às vezes adoecido, que critica, que xinga, que julga, que só vê o que o filho deixa de fazer? Ou muitas vezes que se tornou aquele pai dos filhos do quarto. Deixa lá, deixa nas redes sociais, deixa no celular, pelo menos não incomoda. E se começar a ter um comportamento equivocado, manda pra terapia. Os outros que arrumem, os outros que consertem. O problema é os outros. Aonde na tua vida que o problema é os outros? Será que é nos teus relacionamentos? Será que é na tua saúde? Eu vivi isso, gente, na minha vida. Eu vivi isso, eu enfrentei a obesidade e quando eu enfrentei a obesidade, que eu cheguei a pesar 110 quilos, eu dizia que eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde e que eu não fazia isso por causa dos outros. É porque eu tenho que cuidar da casa, é porque eu tenho filho, casa, marido, na época eu cuidava da avó também, então eu tenho que cuidar de tudo isso, não sobra tempo para cuidar de mim. Então a culpa por não cuidar de mim era de quem? Era dos outros. E quando a gente coloca a culpa nos outros, a gente não encontra forças para mudar. Porque se a culpa é dos outros e eu não posso mudar os outros, eu não posso fazer nada. E a gente simplesmente cruza os braços. E aí nada muda. Mas a partir do momento que você entende que existem coisas que são da tua responsabilidade e que você precisa amadurecer e assumir prioridades na sua vida coerentes e congruentes com aquilo que você quer viver, você deixa de ser uma pessoa assim e passa a entender, não, se eu não tô tendo os resultados que eu quero, é porque tem coisas que eu preciso fazer que eu não tô fazendo. Isso, gente, é como pegar e assumir aí as rédeas da própria vida. Quantas vezes a gente coloca a nossa vida, as rédeas da nossa vida, na mão das outras pessoas e depois se queixa dos resultados? Se queixa daquilo que não tá tendo, daquilo que não tá vivendo, daquilo que não tá podendo experimentar. Mas sempre esperando que o outro mude, que o outro atenda às nossas expectativas, que o outro faça um movimento.
Ou seja, a gente terceiriza muitas vezes a própria vida. Por isso que é tão importante, gente, a gente se confrontar com a nossa vida com verdade. E a consciência do fracasso nada mais é do que isso. Opa, deixa eu despir um pouco aqui dessa minha arrogância, dessa minha falta de humildade e deixa eu olhar para a minha vida desconstruindo essa idealização de vida perfeita, porque muitas vezes a gente coloca essa máscara de dizer que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, quando na verdade não tá. Quando na verdade você tá adoecendo, você talvez já esteja emocionalmente doente, fragilizada. E o pior, gente, uma pessoa doente, ela adoece uma família inteira, um ambiente de trabalho inteiro, o setor inteiro do ambiente profissional. Uma mãe doente vai criar filhos emocionalmente doentes. Vai adoecer a própria família. Uma mulher doente, um homem doente, vai adoecer a família inteira. Você entende o quanto que cuidar de você, olhar para você, se desenvolver, trabalhar a tua mentalidade não é só sobre você? Mas é também sobre as pessoas que você ama, as pessoas com quem você convive. Na internet tá cheio de post dizendo aí, tem tanta gente boa, precisando fazer terapia, precisando trabalhar a mente, precisando encontrar recursos para poder lidar com as pessoas que não são boas, mas não se desenvolvem. Então, olha o quanto que a gente precisa ativar na nossa vida, gente, a consciência. A consciência do fracasso, de que tem coisas que não estão boas na nossa vida. E com certeza tem. Só que se a gente não olhar para isso, a gente adota aquela máscara, aquela postura de eu tenho a vida perfeita. Eu tenho a vida perfeita. Na vida perfeita a gente não precisa mudar. Na vida perfeita a gente não precisa mudar. E isso é arrogância. Isso é arrogância, só que daí a pessoa tá lá reclamando. Tá reclamando do marido, tá reclamando do filho, tá reclamando do trabalho, tá reclamando dos resultados, tá reclamando do peso, tá reclamando da conta bancária. Mas o que tem feito pra mudar? O quanto que tá aprendendo, o quanto que tá crescendo, o quanto que tá evoluindo, o quanto que tá se desenvolvendo pra ir pra outro nível? O que a Thaís falou? Essa desconstrução dói, né? Essa desconstrução dói, porque é uma visão de perfeição. Visão essa que é alimentada há anos e com base em traumas. Isso, né? Tudo tem um porquê, né, gente? Tudo tem um porquê, inclusive as máscaras que a gente usa, né? Isso não é à toa. E é por isso que eu trouxe esse tema, né? Porque geralmente quem tá vivendo, gente, com base, né? Quem tá vivendo nesse lugar de arrogância, muitas vezes não se dá conta disso. E como eu disse anteriormente pra vocês, ninguém faz isso em sã consciência, não. Hoje eu quero ser orgulhosa. Hoje eu quero ser... Ninguém faz isso, gente. Mas às vezes a gente faz isso, a gente tem um comportamento assim por falta de clareza, por falta de consciência. E o que vai me ajudar a ativar a consciência para que eu realmente possa me olhar de uma maneira mais plena, com mais verdade? É justamente essa capacidade que a gente tem de desenvolver a nossa mentalidade. E é por isso que eu trago conteúdo aqui para vocês. Toda segunda, 8h10, nós estamos aqui no Comece Bem para trazer insights valiosos para que você possa entender como e por que você precisa começar a trabalhar a sua mentalidade. Uma pessoa que vive no orgulho, na arrogância, gente, ela não consegue mudar. Não consegue mudar. Outro dia me perguntaram isso, Evelyn, tem alguma coisa que impede a pessoa de mudar? Tem. O orgulho. A arrogância. Quando não é ela que tem que mudar, é o outro. Quando não é ela que tem que dar um passo ao outro. Quando ela terceiriza a responsabilidade pela própria vida, dificilmente essa pessoa vai mudar. Porque não é ela que tem que mudar, são as outras pessoas. Porque eu tenho que entender que a vida dela é difícil. E uma pessoa assim não vai conseguir mudar. E o que é isso? Falta de humildade. Falta de humildade, de se colocar num lugar de aprendiz para crescer.
Gente, vamos lá, vocês estão com papel e caneta aí, então vamos lá. Outras coisas que vão ajudar a gente a desenvolver uma postura mais humilde, tá? Além de tudo isso que a gente trouxe, tá? Fale sempre a verdade. Sempre a verdade. Doa quem doer. Quando a gente, por algum motivo, razão ou circunstância, fala coisas que não são verdades, a gente atrai para nossa vida o pai da mentira e tudo que está relacionado a ele. Ele é o originador de todo orgulho que existe, de toda maldade que existe, de toda arrogância, de tudo aquilo que é ruim. Isso nos afasta de Deus. Então sempre fale a verdade, a mais pura verdade. Gente, nem sempre é fácil falar a verdade. E olha o quanto que a gente precisa aprender sobre isso. Porque às vezes é mais fácil inventar uma historinha. Ah, eu cheguei atrasado, mas sabe por que eu cheguei atrasado? Menina, peguei um trânsito. E quando, na verdade, a gente chegou atrasado, eu cheguei atrasada por quê? Porque eu estava desorganizada, porque eu já saí atrasada, porque eu priorizei outras coisas, porque primeiro eu fui pôr a roupa na máquina. Mas fica mais bonito o discurso se eu dizer assim, peguei um trânsito. Então, muitas vezes, a falta de verdade, quando a gente falta com a verdade, tá faltando humildade. Tá faltando humildade para dizer assim, ó, viu, errei. Tô desorganizada, desculpe o meu atraso. Desculpe o meu atraso. Eu tô trazendo um exemplo aqui pra vocês, tá? Outro ponto, gente, aprenda a dizer por favor e obrigado. Meu Deus, isso é tão básico, Evelyn. Isso é tão básico, só que às vezes na correria do nosso dia a dia, na correria que é a nossa vida, a gente esquece de fazer isso. Inclusive, às vezes, para as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, e na nossa casa, na nossa vida. Filho, marido, esposa, enfim, colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente mais convive. Sempre que a gente pede para que o outro faça algo por nós, a gente precisa aprender que isso vai além da boa educação. Vai além da boa educação. Isso é uma boa educação? Sim, é uma boa educação. É uma coisa que é meio óbvio, as pessoas deveriam saber de uma maneira geral. E talvez elas até saibam. Mas muitas não têm colocado isso em prática na vida. Não têm colocado. Tudo que você pede para que alguém faça por você, ou para um ambiente funcionar, é fundamental que a gente peça, por favor. Talvez você seja o pai ou a mãe que ensina os teus filhos isso. Tem que falar por favor, tem que dizer muito obrigado. Mas quando você pede para ele, tira o lixo da casa, filho, você pede por favor? Quando ele atende isso, você diz muito obrigado, filho. Ah, mas não é mais do que obrigação. Ok, daí você quer sim, ensinar o teu filho a ter uma postura de humildade, de colaboração. De que maneira, criatura, se você não dá o exemplo? Os nossos filhos aprendem pelo nosso exemplo. Então, eles têm que começar a perceber que dentro do ambiente familiar, opa, ele vê o pai e a mãe se tratando assim. Por favor, obrigada. Você pode me ajudar com isso, por favor? Você pode fazer isso pra mim, por favor? Ah, muito obrigada por você ter feito isso pra mim. Isso também é uma maneira de mostrar aos outros superiores a nós, né? Conforme Jesus nos ensinou. Então, diga por favor, diga obrigado, peça ajuda sempre que necessário, peça perdão quando você perceber que errou, ou quando o outro te der um feedback de que você errou. Aprenda a ouvir feedbacks. Isso é muito importante. E lembre que uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento é um processo que envolve uma construção. E para que a gente atinja os resultados que a gente quer, a gente precisa treinar. E o treinamento envolve estar disposto a fazer isso todos os dias, repetidas vezes, tomando consciência de quando a gente não tá talvez fazendo isso como deveria, mas quando você se coloca nesse lugar de aprendiz e treina a mente, você se torna, ou você pode vir a se tornar a pessoa que você deseja se tornar. Por isso, treine até você se tornar. O treino é prática, o treino é todo dia, o treino é mão na massa, o treino é vivência e é experiência na nossa vida e no nosso cotidiano.
Certo? Gente, eu espero que essa live tenha ajudado você aí a trazer insights valiosos para que você comece bem a sua semana. Comece a sua semana intensificando uma melhora nos teus relacionamentos com base no teu comportamento. E que se você perdeu alguma coisa aqui, vou deixar esse conteúdo gravado para que você possa ver depois do começo ao fim, ou para que você encaminhe para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso ou que vai trazer insights para ajudar alguém. Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. Tenham todos uma semana maravilhosa, abençoada por Deus. Na semana que vem a gente vai estar aqui de novo na segunda. Essa semana vai ter live de caso de sucesso, tá, gente? Então, na quinta-feira, nós estaremos aqui, eu e Thaís. Estaremos aqui na quinta, então eu espero todos vocês aqui para que a gente possa bater um papo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem todos com Deus. E até. Faz o print aí! Beijo. Tchau, tchau.